Olá, primeiro ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos iniciar então a correção da primeira semana do PET volume 2 de História. Então vamos lá, vamos juntos aqui para fazer essa atividade aqui bem rapidinha. E o tema de vocês da semana 1 é o novo mundo nos relatos de viagem dos navegantes, descobridores e cronistas, mitos e visões. Então vamos lá, aqui para o texto que está assim: as condições para as navegações europeias e a chegada à futura América. Entre os séculos XV e XVII, diversos povos europeus empreenderam viagens marítimas em busca de novas terras para o comércio, exploração e ou povoamento. Gente, sair ao mar naquele período era quase hoje, quando as pessoas falam que vão entrar num foguetinho e partir lá para o espaço, porque não sabem o que pode encontrar lá. Inclusive, existem pessoas que acreditam que sim, existam outras galáxias, outros lugares com vida e com pessoas, sei lá, alienígenas vivendo por ali. Mas enfim, isso aí não é questão para o nosso assunto, mas vive no nosso imaginário. Você imagina que daqui a 1000 anos, se eles já tiverem rodopiado ali pelo espaço e encontrado o que tiver de encontrar ali, e aí começar a estudar esse período que vivemos, dessas viagens para o espaço, vai ter mais ou menos as coisas que eles falam aqui dos navegantes, que os caras saíam assim sem rumo, sem saber o que poderia estar acontecendo, o que poderia enfrentar, quais os perigos enfrentariam. E eles partiam com a cara e a coragem aí em busca de lucro, né, para melhorar o comércio, um local para explorar e extrair as riquezas daquele local e levar para o seu país, ou até mesmo o povoamento, né? Então vamos lá. O continente enfrentava o declínio das relações econômicas feudais e o aumento gradativo da classe burguesa e das populações urbanas, a centralização de poder nas famílias reais e principalmente alterações nas visões de mundo, o renascimento cultural e científico e a reforma religiosa. Todas essas mudanças internas incentivaram a busca por novas relações econômicas. Então vamos relembrar um pouquinho aqui. O feudalismo entrando em declínio no século XV, as pessoas saindo lá daquela região onde eles viviam ali sobre o processo de servidão, trabalhava ali naquela fazenda para um senhor feudal, começou a ir para as cidades. O aumento populacional aconteceu, o comércio começou a se fortalecer, surgiu então uma nova classe chamada burguesia. Esses burgueses, eles estavam aí querendo ocupar ou competir o local deles aí com os nobres, porque os caras estavam se enriquecendo aí com o comércio, e eles começaram a apoiar o rei, a centralizar o poder novamente em suas mãos, porque na época dos feudos o poder estava pulverizado. Cada feudo com seu senhor feudal, ele ali cuidava da sua região e fazia até as leis próprias. Unificando tudo novamente, centralizando o poder nas mãos dos reis, eles iam fazer o quê? Ia criar únicas leis, né, leis únicas para toda a região, inclusive isso ia favorecer o comércio, porque os impostos de um feudo para o outro poderia modificar de acordo com o interesse do senhor feudal. Então, depois que o poder estivesse nas mãos do rei novamente, ele criar uma lei só para poder abranger todo o território sem ficar aí um imposto muito alto, outro imposto mais baixo, enfim, isso favorecia também os burgueses. E esses novos pensamentos aí do renascimento, né, da reforma religiosa, que agora não existe mais só o cristianismo em prol do catolicismo, existe agora os protestantes, né, que criaram uma nova religião com novas regras e tudo mais. Tudo isso aí incentivou aí essas pessoas a buscarem por novas relações econômicas. Então vamos aqui para mais um trecho. Ó. No início dessas viagens exploratórias e ou de reconhecimento, o imaginário dos navegantes e da população estava bem impregnados das mitologias medievais. Então, gente, o que me encanta, principalmente hoje nos filmes que a gente assiste, é justamente essa mitologia medieval que envolvia aí a terra
ser plana, aí que ele ia chegar num finalzinho, assim, os navegantes iam navegando, ia chegar no finalzinho, o barco ia cair por um abismo sem fim. Isso era a imaginação deles. Que existia aqui, ó, monstros marinhos, populações gigantes, de homens sem cabeça e olhos, nariz e boca no tórax, entre outras. Mas os reais perigos que essas pessoas sofriam nessas viagens, nessas aventuras que elas faziam, era o quê? Era a questão da higiene pessoal, de alimentação e proliferação de doenças. Por que isso? Às vezes o navio era insalubre, né, mal limpo. Às vezes os barris de água talvez não aguentassem atravessar por muitos quilômetros, né, dentro do mar afora, porque às vezes era pouco, pesava muito, o alimento também acabava. Quando tinha que repor a água, tinha que ser com a água da chuva, né? Enfim, essas coisas também favoreciam desidratação da pessoa, que contraía algum tipo de doença e acabavam morrendo nessas viagens. E aqui nós temos os portugueses, que foram os primeiros a se lançar nessa empreitada, seguidos depois pelos espanhóis. Então nós temos até um monumento lá em Portugal, é um monumento aos navegantes, que fica em Lisboa, muito mara. Vou mostrar uma fotinha aí para vocês. Então aquilo ali é uma homenagem aos grandes navegantes que se lançaram ao mar para essas grandes aventuras. E o objetivo principal dos portugueses era contornar a África e encontrar um novo caminho para chegar às Índias para vender especiarias, porque o lucro com as especiarias era muito grande naquela época. Então eles queriam não mais cortar caminho ali por dentro, vou mostrar no mapa para vocês já já, e sim encontrar uma nova rota da qual eles não iam precisar pagar impostos para nenhum outro povo que estivesse ali ocupando aquela rota antiga. Então eles queriam dar a volta, ir lá, comprar essas especiarias, voltar com o navio cheio e vender para as pessoas na Europa. E os espanhóis, eles acreditavam que a Terra era redonda, era esférica. Também querendo encontrar um caminho até as Índias, eles investiram em querer dar a volta no mundo, que foi aí que o Cristóvão Colombo bateu ali naquela regiãozinha ali do México, ali naquele meio ali. Vou mostrar no mapa para vocês também, ali da América, ok? Em 1942, os portugueses ainda não tinham conseguido conquistar seu objetivo primário. Já o navegador genovês Cristóvão Colombo, patrocinado pela coroa espanhola, em outubro daquele ano, encontrou terras navegando a oeste da costa atlântica europeia. E aqui ele conta o que ele viu aí nessa terra, né, que todas as vezes que eles chegavam em algum lugar, ele tomava ali aquela terra para a coroa espanhola. E ele foi colocando o nome aí que homenageavam aí as pessoas, né, o rei, no local onde ele chegava. E que ninguém contestava isso que ele fazia. Após essa primeira viagem, outras com caráter de descobrir, conhecer, foram realizadas pelos espanhóis. Essas viagens permitiram o início do processo de exploração, dominação e colonização do Novo Mundo, a América, pela metade do século XVI. O mapa a seguir retrata as rotas de navegadores a serviço da coroa espanhola e da coroa portuguesa. Então vamos lá dar uma analisadinha bem rápida aqui nesse mapa. Aqui nós temos as primeiras viagens, se você notar bem ali, ela está saindo de Portugal. Tá vendo que ela já está assim, meio que contornando a África, né? Não passava disso aqui. Depois nós tivemos aqui as viagens de Vasco da Gama, que ó, deu a volta e conseguiu chegar na Índia, que a Índia ficava aqui nessa região. Nós temos as viagens de Pedro Álvares Cabral, que saiu aí sem eira nem beira, sem rumo, bateu aqui no Brasil, um pouco ficou aqui e o restante da esquadra seguiu e conseguiu encontrar ali Calicut, na Índia, onde eles compravam essas especiarias para revender. Nós temos aqui a viagem do Cristóvão Colombo, que veio aqui nessa região que é do centro da América aqui, no meiozinho, que é onde eu falei para vocês, que é basicamente trecho aqui. Ele veio e voltou. Depois nós tivemos o Fernão de Magalhães e o Sebastião del Cano.
que foi a primeira viagem de circunnavegação, ou seja, que conseguiu dar a volta no planeta para chegar do outro lado. Então, ele saiu aqui dessa região e veio, passou aqui no que hoje é conhecido como Estreito de Magalhães e deu a volta todinha chegando aqui. Quando chegou aqui na região das Ilhas Filipinas, em luta aqui com os nativos da região, ele morreu, né? Parece que foi uma lança envenenada que atingiu ele, ele morreu. E quem continuou aí com a viagem até voltar de novo para o destino final, de onde já haviam saído, foi o Sebastião de Elcano. Então, essa foi a primeira expedição que conseguiu realmente dar a volta no globo. Para você saber mais, conheça a história de Isabel Castela, católica, rainha espanhola que financiou as viagens de Colombo. E tem também um vídeo aqui sobre as navegações portuguesas, ok? Então, vamos para as atividades. Atividade número 1. Leia o trecho a seguir. Aí aqui é um trecho que Cristóvão Colombo escreveu sobre o que ele via, o que ele conseguiu ver ao chegar nessas terras. Então, ele ficou encantadíssimo com as coisas que ele via por aqui. Inclusive, ele fala aqui nesse trecho que as terras são fertilíssimas. Aqui fala sobre os portos na costa do mar, que poderiam atracar os navios para fazer comércio, né? Aqui fala das coisas maravilhosas que ele viu na natureza, né? Fala que as terras são altas e nela há muitas serras e montanhas altíssimas, incomparáveis. Todas belíssimas de feições e todas acessíveis e cheias de altas árvores que parecem chegar ao céu. E mais aqui embaixo ele fala sobre encontrar especiarias, né? Falando sobre há muitas especiarias e grandes minas de ouro e de metais, de outros metais. Então vamos para a pergunta da letra A. Quais as primeiras impressões de Colombo sobre as novas terras recém-descobertas? Aí tá, aqui eu coloquei, ele ficou encantado com a beleza natural e com as riquezas que esta terra tinha. Letra B. Quais riquezas elencadas pelo autor da carta que eram tão desconhecidas pelos espanhóis? Terras férteis, locais de portos, não é que era desconhecidos, era diferente, né? Especiarias, minas de ouro e de outros metais. 2. Os navegadores europeus estavam sujeitos a perigos reais e outros imaginários. Quais eram esses? Os perigos reais. Vou colocar um pouquinho mais para baixo aqui para não cortar. Falta de alimentos e de água, doenças, falta de higiene, naufrágios, tempestades e etc. Os perigos imaginários. Os perigos imaginários era questão da Terra ser plana, né? Que eu falei para vocês que podia chegar no final, eles imaginavam que o navio ia cair. A existência de monstros marinhos, populações de gigantes, de homens sem cabeça e olhos, nariz e boca no tórax, dentre outras. A imaginação era fértil. 3. Leia o trecho a seguir. As gentes desta ilha e de todas as outras que eu encontrei, das quais tive notícia, andam todas desnudas, homens e mulheres, assim como as mães os parem. Ainda que algumas mulheres se cubram num único lugar com uma folha de erva ou uma coberta de algodão feita para isto, eles não têm ferro, nem aço, nem armas, nem palavras para isto. Não porque não sejam gente de boa constituição e de bela estatura, mas porque são medrosos ao extremo. Qual a imagem os espanhóis começaram a construir das populações nativas da América? Aí fala que a primeira impressão foi a de serem pessoas inocentes, sem maldade e medrosos. 4. Tem um trecho aqui de uma canção que eu não vou ler, mas vocês depois dão uma lidinha. E aí nós temos aqui a pergunta. A letra da canção apresenta um tema recorrente na história da colonização brasileira, as relações de poder entre portugueses e povos nativos, e representa uma crítica à ideia presente no chamado mito. Que mito? Letra E. Do encontro que identifica a colonização portuguesa como pacífica em função das relações de trocas estabelecidas nos primeiros contatos entre portugueses e nativos. Então, gente, essa questão aqui para dizer que o primeiro encontro foi pacífico, né, com os portugueses e os indígenas, que aí eles faziam a troca ali de
pequenos objetos com o pau-brasil, né, que trocavam espelhos, é o escambo, né, e eles se davam bem e tal. Isso não foi, assim, uma relação pacífica o tempo todo, né? Houve guerras com os indígenas, houve também exploração do indígena, escravização do indígena, entre outras coisas. Ok, queridos? Então é isso, chegamos ao fim da semana 1 do PET e eu conto com você nas próximas correções. Mande esse vídeo para o seu colega, compartilhe, me ajude, curta e se inscreva neste canal para você receber as notificações quando sair vídeos novos. Então quer dizer que toda semana estarei aqui para colocar esses vídeos para vocês sem atraso dessa vez, ok? Beijos, até a próxima!